Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tá pedindo o Endrick. Poderia ter botado o Endrick no jogo, eu não entendo. É uma rejeição. Como não coloca o Endrick nesse jogo? Nem olha. O Endrick cansou de pedir passagem. O Endrick cansou de mostrar que é um jogador decisivo. Se é o Dorival e se é o Diniz que voltam com o Igor Thiago pro segundo tempo, eles estariam execrados hoje. E a Copa do Mundo, galera, finalmente começou para a seleção brasileira. E o Brasil já começou ali meio que tropeçando contra o Marrocos ao empatar em 1-1. Vale lembrar que o Endrick não entrou na partida. O Ancelotti fez as 5 substituições e o Endrick, que muitos aguardavam aí ele estrear pelo menos no segundo tempo, acabou não entrando. Já aproveita e comente aí se você acha que se o Endrick tivesse entrado, o placar poderia ter sido diferente. Galera, nesse vídeo nós iremos ver aí o que foi que o craque Neto disse após o fim da partida e também o que o Casagrande falou. Mas antes, não esquece de deixar o gostei aqui nesse vídeo e de se inscrever em nosso canal. Após o fim da partida, galera, o Casão soltou o verbo e disse isso aí. Confira. Impressionante para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Totalmente na conta dele. Segundo, você começar com o Igor Thiago, ok. Você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria Rafinha e Igor Thiago no intervalo e colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos também, no segundo tempo, eles podiam ter dormido, eles podiam ter feito qualquer coisa, sair, comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha uns 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola, o Rafinha não deu um passe, o Rafinha não chutou uma bola, o Rafinha ele perdeu todas as divididas, ele não aconteceu pelo lado direito e depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu. O Endrick lembrou de Jorge Mendonça, né? Em 78. Aqueceu o segundo tempo inteiro e o cara não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira, porque não é só o Carlo Ancelotti, o Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema? Falta coragem para colocar um garoto de 19 anos de centroavante titular da seleção brasileira? Ninguém tem peito de fazer isso? Um treinador ganhou várias Champions, todas as ligas europeias, jogou 2 Copas do Mundo como jogador, fez parte do grande time da Roma, grande time do Milan. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo? Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. Isso eu fiquei desesperado. E o craque Neto também foi outro que falou a respeito desse jogo do Brasil contra Marrocos. Vamos ver. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó, da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas, Igor Thiago, não, vamos mudar. Bota o Danilo Santos, bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. E é claro, galera, que a mídia esportiva iria reagir a esse primeiro jogo da seleção brasileira. Vamos ver aí o que tá rolando a respeito desse assunto na mídia esportiva. Se liga. Eu já vi que é uma má vontade mesmo, acho que
Eu vou falar claramente, se não é pela opinião pública e os torcedores, acho que o Hendrick não tava, pro Ancelotti mesmo não tava. Se não fosse tanto apelo, né? É o apelo, preço, todo mundo, e o Hendrick também. E o Hendrick fazendo por merecer, porque ele entra em todos os jogos e faz gol, dá passe. Ele ganha essa vaga na Copa da Marra. Se o Carlo Ancelotti acha que ele não tem maturidade pra jogar, desconvoca. O Hendrick cansou de pedir passagem, o Hendrick cansou de mostrar que é um jogador decisivo, o Hendrick entrou bem em todos os jogos que foi preciso, e hoje 5 alterações e o Hendrick não entrou. Por que o Hendrick não entrou? Era bom ele explicar. Mas se é o Dorival e se é o Diniz que voltam com o Igor Thiago pro segundo tempo, eles estariam execrados hoje. Muito bom. Eles estariam execrados. Muito bom. O Igor Thiago voltar pro segundo tempo é algo incompreensível. Não há nenhum tipo de argumento. Não temos um time, temos alguns talentos, talvez um principal deles não entrou em campo. Sem dúvida. Depois de 5 substituições, Hendrick, que estava batendo na porta, não entrou em campo. E o Ancelotti abraçou o 1-1, como a gente tinha comentado pela manhã. Acho que o Ancelotti poderia ter botado o Hendrick no jogo. Eu não entendo. É uma rejeição. Eu nunca vi assim, por exemplo, o Brasil, você ganha. Ele fala, quem vai ganhar é o campo. Né? Lembra quando convocou o Neymar? É a grama. Pô, meu irmão, eu meto o gol contra o Egito. No caso do Hendrick, o campo não eu meto o gol contra o Egito. Eu vou ser o 12º cara. Desculpa, como não coloca o Hendrick nesse jogo? Nem olha pro Hendrick, Como não coloca o Hendrick nesse jogo? Eu acho um erro absurdo. Tá pedindo passagem faz tempo, tudo bem. Não colocar de titular ali, questionar, porque é muito jovem ainda, porque é um jogador com perfil pra mudar o segundo tempo, mas não colocar o Hendrick nesse jogo, pra mim não tem justificativa. Pra mim, a seleção brasileira não pode abrir mão do Danilo Santos e do Hendrick. Saúde e qualidade. O moleque vinha bem, com a confiança lá em cima, entrando no decorrer das partidas, colaborando. Acho que foi lucro pro Brasil, né? O Brasil estava muito mal no primeiro tempo. O Brasil era dominado, o Marrocos era bem superior. O time marroquino, se tivesse um pouco mais de apetite e melhor aproveitamento, esse domínio das chances até que criou, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. E aí o Vinícius Júnior, numa hora que o Brasil não estava jogando rigorosamente nada, tirou um coelho da cartola. Aliás, 8 gols o Brasil marcou com o Vinícius em campo em jogos de Copa do Mundo. Copa passada e esse jogo de estreia. Ele participa de 7. 2 gols, assistências, participa das jogadas e dizem que ele não joga bem na seleção. O Vinícius salvou o Brasil. Porque se o jogo segue naquele 1-0, naquele momento, a tendência era o Brasil tomar o segundo gol. Porque o gol do Brasil muda muito o panorama do jogo. O Marrocos é surpreendido, o jogo se equilibra, arrefece um pouco mais o time marroquino, o Brasil consegue sair ali com ferimentos leves no primeiro tempo, quando o prejuízo poderia ser maior. Já aproveita e comente aí, galera, se você acha que com esse futebol o Brasil vai avançar de fases ou se você acha que ele será eliminado mais uma vez ali nas quartas de finais. Deixe seu comentário abaixo, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.